Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o cálculo estequiométrico. Então, depois de nós termos estudado a teoria atômico-molecular e as leis das reações, nós estamos prontos para entender um pouquinho as transformações químicas numa perspectiva quantitativa. Nós chamamos de cálculo estequiométrico nada mais, nada menos do que a quantificação das reações ou das transformações químicas, certo? Bora lá então. Bom, primeira coisinha, vamos tentar entender uma linha de raciocínio para que a gente possa desenvolver esse cálculo com tranquilidade e desmitificar. Muitas vezes, os alunos ficam meio assombrados, eu não gosto daquela parte do cálculo estequiométrico, mas talvez não tenha nem entendido o propósito e até mesmo a simplicidade na ideia. Então vamos na ideia primeiro, beleza? O que o cálculo estequiométrico é? Nada mais, nada menos do que o estudo das quantidades de produtos e de reagentes em uma transformação química. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer projeções de quanto vai ser consumido de um reagente ou de quanto vai ser produzido. Pensa num medicamento, né? Quanto eu preciso comprar de um reagente químico para produzir uma certa quantidade de um medicamento, né? Então, é um estudo muito importante, porque, obviamente, para além de saber de forma qualitativa uma transformação, ou seja, o que é que precisa para reagir, como é que isso reage, quais são os mecanismos, quais são as condições, nós obviamente precisamos saber das quantidades. Quer dizer, a mesma coisa, você vai fazer um bolo, e se mesmo que você saiba todos os ingredientes do bolo, se você não souber quantificar, ou seja, quanto é preciso, é óbvio que esse bolo está fadado ao fracasso, certo? Então, essa é a premissa aqui. Essa premissa ela está baseada, ela está fundamentada, os pilares dessa premissa são as leis das transformações, sejam as leis ponderais, a de Lavoisier e a de Proust, principalmente, e as leis volumétricas, ou a lei de Gay-Lussac, que é uma lei importante que vai nos ajudar aqui. Então, se você não assistiu a aulinha das leis das reações, fica aqui o link aqui para você assistir, porque é imprescindível, tá bom? Então, assistir a aulinha de teoria atômico-molecular, o conceito de massa molecular, de massa molar, e também das leis ponderais e volumétricas é fundamental para essa jornada, beleza? Está fundamentado nessas leis e nada mais do que são cálculos proporcionais. Como assim cálculos proporcionais, né? Todo cálculo proporcional ele está fundamentado em uma relação básica, em uma relação já pré-estabelecida, né? Por exemplo, meu carro faz 10 km com litro de gasolina. Com essa informação base, essa relação base, 10 km por litro, eu posso fazer previsões, tipo quanto eu gastaria de combustível para me deslocar 400 km, 300 km. Isso é o cálculo estequiométrico. Então, a nossa busca está nessa relação base. Então, o grande desafio que você tem é, dado uma transformação química, estabelecer essa relaçãozinha base para que a gente possa depois simplesmente fazer uma continha, como o nome sugere, são cálculos proporcionais, são regras de três, bem simples de se fazer, beleza? Bom, esses cálculos proporcionais, eles estão intimamente relacionados ou são determinados especificamente pelos coeficientes da equação, aqueles números que ajustam, que balanceiam a equação. Tudo bem que antecede as substâncias que a gente necessariamente tem que fazer para, olha só, suprir uma lei importantíssima, que é a lei da conservação da matéria. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente tem que corrigir a quantidade de átomos para que tenha-se lá no final a massa igual à massa dos reagentes, beleza? Então eu estou colocando aqui a combustão do propano, que é um gás, um dos principais componentes do gás de cozinha, né, juntamente com o butano, e é, como o nome sugere, uma combustão, uma reaçãozinha com oxigênio, onde o produto dessa reação é gás carbônico mais água, beleza? Então está aqui dada a reação, normalmente é dada a reação para o desenvolvimento do cálculo estequiométrico, quando não, são reações clássicas como a combustão. Então o cara falou combustão de algum composto orgânico, como o gás propano ou alguma outra substância, normalmente é uma reação com oxigênio, onde o produto vai ser gás carbônico mais água. Nem sempre o produto é exclusivamente gás carbônico e água, porque pode ser uma combustão incompleta, produzir fuligem, que é carbono puro, ou monóxido de carbono, ou pode ser que não produza água, quer dizer, depende do que a gente está queimando. Mas, em geral, quando falou combustão, fala da reação com oxigênio e normalmente o produto é gás carbônico e água, beleza? Se ele não falar que é incompleta. Bom, esta reação aqui, ela necessita de uma informação para ela ter validade, que é o ajuste dos coeficientes estequiométricos, ou seja, o balanceamento da equação. Então a gente tem algumas técnicas para balancear, uma delas é tentativas. A gente vai observando os erros, por exemplo, tem 8 hidrogênios aqui, mas aqui só tem 2. Então a quantidade de hidrogênios que tem aqui tem que ter aqui, ou vice-versa.
Então, para isso, nós colocamos números à frente das substâncias, porque a gente não pode mudar a fórmula da substância, mas a gente pode mudar a quantidade de substância para poder, né, corrigir esta falha. Nada se perde, nada se cria, tanto micro quanto macroscopicamente, tá bom? Então, a gente vai fazer o balanceamento dessa equação, a primeira coisa. Então, assim, ó, é meio um passo a passo, entendeu? É um problema de cálculo estequiométrico, você vai precisar da equação, você vai precisar balancear a equação. A primeira coisa que você vai fazer, balancear a equação. Então, balanceando a equação, por tentativas aqui, para corrigir esses 8, eu coloquei 4 aqui, daí eu fui para os outros elementos, corrigindo por tentativa, né, acerto e erro, tá bom? Não deu certo, apaga, faz de novo. Existem outros métodos, como eu disse, como de-ox-redução, não é o caso neste momento, tá certo? Ok, fiz o ajuste? Fiz. Aqui está o segredo. Ó, pensa comigo, aqui está escrito o seguinte, ó, uma molécula de propano reage com, esse sinalzinho de mais troca-se por reage com 5 moléculas de oxigênio para formar, a flechinha a gente lê assim, ó, para formar 3 moléculas de CO2 mais 4 moléculas de água. Meu, pensa comigo, lei de Proust agora, ó, se uma molécula reage com 5 de oxigênio, 10 vão reagir com 50, 1000 com 5.000, 1 bilhão com 5 bilhões, portanto, 1 mol de propano, porque 1 mol é só uma quantidade, você não pode deixar se intimidar por essa palavra. É só um aglomerado, uma grande quantidade, tipo dúzia. Tudo bem, dúzia não é uma grande quantidade, mas dúzia agrupa 12 unidades. Então eu falo assim, ó, uma dúzia, eu estou trocando 12 por 1. Então quando eu falo 1 mol, eu estou trocando, né, um número bem grande, que é 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª, por 1. É só isso. Então, o que é 1 mol? 6 vezes 10 é 23, ponto. Arredondando o número 6,02 para 6, beleza? Então, 1 mol de propano vai reagir com quanto de oxigênio? Pensa. 5 mols, a proporção é 1 para 5. Então, 1 mol de propano reage com 5 mols de gás oxigênio para produzir o quê? Produzindo 3 mols de CO2, que é o gás carbônico, mais 4 mols de água. Professor, mas ok, então peraí, eu faço o balanceamento da equação? Ok. Tomo a este balanceamento essa proporção em mols, ok, e agora você transforma naquilo que for preciso. Em massa, em volume, em moléculas, porque pensa bem, o cálculo estequiométrico normalmente está fundamentado nisso. Ó. Olha um problema que seria possível. Quantas toneladas de gás carbônico são produzidas quando se queima 20 toneladas de propano? Então, eu sei que um deste forma 3 desse. Ou seja, 1 mol forma 3 mols de gás carbônico. Eu só precisaria saber, por exemplo, em massa, quanto que seria essa relação, que é a relação base que eu estabeleci no quadro anterior, que é o quanto o meu carro faz, 10 km por litro. Eu já descobri isso. Tipo, o propano para o gás carbônico é 1 para 3. Só que eu preciso transformar esse 1 para 3 na grandeza que me interessa. E é o problema que vai oferecer isso. Que pode ser volume, pode ser massa, pode ser número de moléculas e assim por diante. Então vamos lá brincar. Tá bom, então pensa comigo. Ó. Essa unidade mol pode ser substituída por qualquer outra coisa. Então vamos lá pegar aquela equação do propano. Ó. Propano reagindo com oxigênio, formando gás carbônico mais água. A mesma proporçãozinha, 1 para 5, tal, tal. Então tá lá. Ó. A proporção aqui, essa é a sua proporção. Então peguei a equação, balanceei a equação, peguei o ajuste e tomei como proporção em mols e agora eu posso me divertir. Eu posso transformar esta proporção em mols em massa, porque lá na teoria atômico-molecular a gente aprendeu a calcular a massa de 1 mol de alguma coisa, de forma direta, rápida, é bem simples. É só ir na tabela periódica calcular a massa da substância. Por exemplo, o carbono é 12, o oxigênio é 8. Perdão, o carbono é 12, então são 12 vezes 3, mais o hidrogênio, que é uma unidade. 1 vezes 8 são 8. Então nós teríamos aqui 12 vezes 3, mais 1 vezes 8, que é a massa do hidrogênio. Nós teríamos 44. Desta forma, cada mol teria 44 gramas. Essa é a massa molar do gás propano. Então, massa molar do gás propano é 44 gramas por mol. Como nós temos 1 mol, então, obviamente, a proporção aqui estabelecida de 1 mol de gás propano é 44 gramas. Bom, agora nós temos 5 mols de gás oxigênio. O oxigênio é 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, 1 mol de gás oxigênio teria 32 gramas. Então, nós teríamos 5 vezes 32 gramas por mol aqui. Beleza? Quer dizer, eu estou multiplicando o número de mols pela massa de 1 mol, para ter a proporção em massa, entendeu? Então, aqui seria 44
para 5 vezes 32 gramas aqui. Nós já temos uma relação aqui. Aqui é a mesma coisa, 3 mols de CO2, 1 mol de CO2 dá 44 gramas, 3 mols, 3 vezes 44. A massa da água é 18, então seria 4 vezes 18 gramas por mol, beleza? Então assim, ó, pronto. Se eu quisesse responder a pergunta anterior que eu disse, que eu não me lembro o número exatamente, mas se eu quiser saber quantas toneladas de gás carbônico são produzidas quando se queima, não me lembro quando eu falei, vou inventar um número aqui, 20 toneladas de gás propano, eu teria uma resposta através de uma regra de 3, porque 44 gramas produzem 3 vezes 44, certo? Para produzir, se eu estou consumindo 20 toneladas, X CO2 serão produzidos. Então, eu posso também estabelecer outra proporção se houver gases na equação, quer dizer, sendo consumido ou sendo produzido. Então não vale essa leitura para água, porque esse volume é um volume gasoso, eu posso transformar essa proporção em mols em gases. Se for numa condição específica, que é CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então 1 mol de gás propano vai ocupar 22,4 litros, tá certo? Se não for em CNTP, daí a gente precisa calcular esse volume chamado volume molar, que é o volume de 1 mol, em outras condições quaisquer, beleza? No estudo dos gases, a gente estuda como determinar esse volume em outras situações, tá bom? Então, 1 vezes 22, aqui vão ser, como é gasoso, 5 vezes 22,4 litros, vai produzir 3 vezes 22,4 litros, e está vendo a água? Eu não posso calcular o volume molar da água em CNTP, porque não se trata de um gás. Não que ela não ocupe um volume, mas o volume dela pode ser determinado pela densidade, pela uma quantidade de massa de água, tá bom? E também, por fim, olha só, são 3 possibilidades importantes: a transformação desse mol em massa, a transformação desse mol em volume e a transformação desse mol em número de partículas, em número de moléculas. Mas o mol já nos diz disso, né? Tipo, o que é um mol? É 6 vezes 10 a 23. Então, 5 mols vai ser 5 vezes 10 a 23. 3 mols, 3 vezes 10 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E 4 mols, 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Certo? Então, assim, ó, passo a passo, voltando. Pega a equação química, certo? Balanceia a equação, ok? Balanceou a equação, pega essa proporção em mols do balanceamento e transforma essa proporção naquilo que o enunciado está tratando. Então, se o exercício envolve massa, transforma em massa. O exercício trabalha com volume, transforma em volume. O exercício trabalha com número de partículas, moléculas, transforma esse número em moléculas. Alguns exercícios, para complicar um pouco, vão trabalhar com uma das espécies, por exemplo, em volume, e a outra em massa. Eu coloquei um exemplo, aguarde até o finalzinho que eu vou resolver um problema em que envolve grandezas diferentes. Nada de complicado para resolver isso, tá bom? Então vamos resolver um probleminha já de imediato. Ó. Dá uma olhada nesse problema. Qual a massa? Sacou que ele está falando de massa? Quer dizer, ele quer saber qual é a massa. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó. Vou balancear a equação. Vou tomar aqueles números que ajustam a equação em mols e depois eu vou transformar esse número de mols em massa. Qual a massa de amônia? Amônia é o NH3, produzida pela reação de 112 gramas de gás nitrogênio, está aqui o gás nitrogênio, com gás hidrogênio suficiente. Quer dizer que eu não preciso me preocupar com hidrogênio, é porque vai ter à vontade. É que nem quando eu vou andar com o meu carro, eu não preciso me preocupar com o gás oxigênio, porque ele está sobrando no ar atmosférico, sobrando, né? Ele está em excesso. E eu preciso me preocupar só com um reagente, que é a gasolina. Aqui é a mesma coisa, ele está dizendo isso. Não se preocupe com gás hidrogênio, se preocupe só com o nitrogênio, que eu estou dizendo quanto tem, tá bom? Então, beleza. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pensa. Nós vamos balancear a equação. Então, ok, vamos balancear a equação. Estou balanceando por tentativas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Nas leis ponderais, eu contei um pouquinho mais sobre, no estudo das leis ponderais, como a gente ajustar as equações, tá certo? Então, tá lá. Equação devidamente balanceada. Vou tomar a proporção em mols, ou seja, 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de amônio, tá certo? Nós vamos trocar o número de mols pelas massas das substâncias envolvidas. Sabe aquela ideia, tipo assim, eu não vou gastar bala em guerra perdida, vou guardar minhas munição. Eu não preciso determinar a massa de todo mundo aqui, porque não é sobre todo mundo que eu estou questionando, entendeu? É simplesmente sobre a amônia, tá certo? E o gás nitrogênio. Então é sobre amônia e sobre gás nitrogênio. Então eu vou pegar o gás nitrogênio e vou transformar a massa dele, vou transformar o número de mols dele em massa. O nitrogênio é 14, 14 vezes 2 dá 28, então 1 mol tem 28 gramas. E a amônia, tá vendo? Eu não vou fazer determinações para o hidrogênio. Tudo bem se fizer, mas não precisa. E aí nós temos 2 mols de amônia. A massa da amônia é 17, que é 14 do nitrogênio.
mais 1 de cada nitrogênio. Como são 2 mols, isso deve dar, então, 2 vezes 17, ou seja, 34 gramas. Então, agora a gente já tem, ó, tá ligado? Quantos quilômetros por litro meu carro faz. Ou seja, a relação base está estabelecida. 28 gramas produzem 34 gramas de amônia. Agora, então, nós efetuamos o cálculo proporcional. Ou seja, se 28 gramas produzem 34, que a gente determinou aqui, a partir da troca do número de mols pela massa em questão, se isso é verdadeiro, 28 produz 34, nós podemos nos questionar. 112, então, produz X. Multiplica cruzado isso aqui, uma regrinha de 3, um cálculo proporcional, e X aqui é igual a 136 gramas, beleza? Então, olha, primeira coisa que você tem que internalizar é a ideia do cálculo estequiométrico. Pega a equação, balanceia a equação, leia o problema atentamente para ver quais são as grandezas envolvidas e transforme esse ajuste na grandeza necessária, beleza? Dá uma olhadinha nesse probleminha aqui, ó. Esse probleminha ele é um pouquinho diferente e ele é legal porque ele vai trabalhar grandezas diferentes. Olha só, num cilindro existem 5,6 litros de propano, ok? Então, olha, ele está trabalhando com volume de propano, medidos em CNTP, uma condição que a gente conhece, 22,4 litros, 1 mol. Então, cada mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros nessa condição. Se todo gás sofrer combustão, lembra, combustãozinha, reação com oxigênio, completa, opa, produto, gás carbônico mais água. Qual será a massa? Tá aqui o problema, ó. Ele dá uma quantidade em volume de propano, mas pede a massa de gás carbônico produzido. Então tem volume e massa sendo trabalhado nesse problema. Algum problema com o problema? Não. O que a gente faz? Pega a equaçãozinha, faz o balanceamento, não muda nada. Pega a equação, faz o balanceamento. Fez o balanceamento? Ok. Identifica as substâncias que são participantes do problema. Então, gás propano, aqui, e o gás carbônico, aqui. Separa a proporçãozinha deles, 1 mol de gás propano para 3 mols de gás carbônico. Esta é a proporção estequiométrica. O que a gente vai fazer? Como ele está trabalhando com propano em litros, nós vamos transformar esse número de mols em litros. 1 mol de gás propano, 22,4 litros. Como com o gás carbônico ele está trabalhando em massa, o que a gente vai fazer? Vai transformar essa proporção em mols em massa. Como a massa do gás carbônico é 44 unidades, 1 mol tem 44 gramas. 3 mols vão ter 3 vezes 44 gramas. E a gente tem uma relaçãozinha normal. A gente pode trabalhar com grandezas diferentes, porque elas são todas proporcionais. A gente tem 22,4 litros de gás propano para 3 vezes 44 gramas. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 simples, ó. 22,4 formam 3 vezes 44 gramas de gás carbônico. 5,6 litros, que é o volume que tinha no cilindro, quanto vai produzir em massa aqui de gás carbônico? Multiplica cruzado, uma regrinha de 3, o resultado é igual a 33 gramas, beleza? Bom, queridos, espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha compreendido. Então, assim, a ideia é bem simples, está fundamentado nas leis ponderais, então é importantíssimo estudar a lei de Lavoisier, a lei de Proust, a lei de Gay-Lussac. Na teoria atomolecular, outra ferramenta imprescindível. Tem a equação? Balanceia a equação. Pega esses números que ajustaram a equação, chama de número de mols. E aí você transforma esse número de mols naquilo que for preciso diante do enunciado e você resolve um cálculo proporcional, ou seja, uma regrinha de 3 para resolver seu problema, tá certo? Existem problemas mais complexos? Sim. Na próxima aula eu vou fazer uma análise de alguns problemas envolvidos no cálculo estequiométrico, tá certo? Queridos, tchau, tchau.